Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui trazendo um estudo inédito, desta vez o estudo do LabCal sobre a taxa de penetração, a taxa dos usuários do Facebook no estado de Sergipe. Então o e-book ele está mais uma vez gratuito para download, então vocês podem fazer o download à vontade, utilizar isso nas suas atividades diárias, principalmente você que é um profissional de comunicação aqui das agências, do setor público de Aracaju, das demais cidades de Sergipe. Então fiquem à vontade para usar esse documento, né, para usar esse e-book, para melhorar aí a sua segmentação, para conhecer melhor o perfil dos usuários do Facebook, né, em cada cidade sergipana. Então eu estou fazendo esse vídeo para destacar alguns indicadores que eu acho relevante antes de você fazer o download, tá bom? Então vamos aqui. Então, mais uma vez aí feito pelo LabCal. Esse é o segundo e-book. A gente fez o primeiro analisando os dados das cidades baianas, né? Foi pouquinho, foi só 417 municípios, e Sergipe é menor, que também foi bom, porque a gente conseguiu ter mais insights, né, com as cidades. E aí alguns destaques, né, para você que não conhece Sergipe, você que não conhece Aracaju, que é a capital, compreender um pouco do tamanho, né, do estado e o que ele representa em termos de redes sociais. Sergipe tem 1 milhão de usuários no Facebook, e a população é mais de 2 milhões de habitantes no estado inteiro. Então, fazendo essa conta entre o número total de habitantes, né, de acordo com o censo do IBGE, e de acordo com o número de usuários do Facebook, a audiência, a gente chega a uma taxa de penetração de 43% da população está de alguma forma ativa no Facebook, né? E aí quando você parte para analisar alguns padrões de comportamento, né, mensalmente tem os dados curiosos, né? Os usuários clicam em média em 9 anúncios, curtem 14 publicações e realizam 4 comentários, isso mensalmente, né? É uma média, um padrão. No campo político, né, que já vem aí se avizinhando as eleições de 2020, a gente tem, né, os políticos aqui de destaque: o Valadares Filho, o prefeito de Aracaju Edivaldo Nogueira, o senador Eduardo Amorim e o ex-governador Jackson Barreto. De alguma forma eles conseguem ter maior relevância no sentido de engajamento, de número de fãs e de alguma forma da interação que a população do estado tem com esses atores políticos, né? Para a gente compreender Aracaju, que é a capital, 65% dos usuários de Sergipe, né, estão aqui. E Aracaju tem uma taxa muito alta, né? Uma taxa de 91% da população residente em Aracaju está conectada ao Facebook. Só para traçar um paralelo, Salvador, por exemplo, essa taxa foi de 70%. Então Aracaju beira aí os 91% de penetração e uso do Facebook, né? O que indica para quem faz comunicação, principalmente comunicação política, e aí visando as eleições de 2020, tem um trabalho grande pela frente para criar público, para ir monitorando que essas falas, e melhorar a presença digital desses atores políticos, assim também como quem trabalha com empresas, com pequeno negócio. Então existe um público muito grande ativo no Facebook aqui em Aracaju. Outro dado bacana é o acesso por dispositivos móveis, né, 87%. Então, se as pessoas acessam por dispositivos móveis, né, não preciso reforçar aqui, é preciso ter um conteúdo mais imagético, pensar em vídeos com duração menores, né? Então, compreender por onde as pessoas consomem, por onde as pessoas se relacionam, por onde elas acessam o Facebook e o que fazem, né? Então, acho isso bem importante, né? E o Android, ele lidera aí 85%, contra 6% do iOS, né? A maior parte a maior parte 55% são mulheres, né? E a faixa etária está ali entre os 18 e 34 anos, que acaba sendo um padrão em outros estados que a gente viu também. Dois dados curiosos, né, que eu acho bom reforçar: 62% cursa, né, está cursando uma universidade. Então a gente tem um público qualificado, letrado, né, alfabetizado, então consegue consumir esses conteúdos, de repente até um pouco mais elaborados. E 47% se declarou casado ou em um relacionamento sério, né? Então isso indica algo bem importante, né, de que uma mensagem que você atinja uma pessoa de Aracaju, consequentemente você está atingindo
outra, porque né, quase metade da população tem algum tipo de relacionamento, então tem alguém para quem falar, tem alguém para quem compartilhar ou comentar sobre um anúncio, sobre uma postagem, né? Então isso é bem importante também quando a gente pensa em hábitos de consumo, né? E do alcance e o impacto que a nossa mensagem pode ter nas redes. E aí a gente vai para as cidades com maior percentual de usuários. Eu listei aqui as 10, né? Aracaju é evidente que lidera com 91%, então dos 657 mil habitantes, 600 mil está conectado, né? E aí depois a gente tem cidades menores, né? Própria, por exemplo, está ali com 67%, elas, depois de Aracaju meio que foge a regra, né? Quase um desvio aí das demais cidades. A gente tem uma média aí de entre 50% e 60% de penetração, né? Então cidades maiores já como Itabaiana, por exemplo, né? Consegue também aparecer aí no ranking, né? Então isso é sempre bom, você que conhece mais a realidade local de Sergipe, compreender a importância disso, né? A Estância, por exemplo, que é uma cidade um pouco com caráter de entroncamento, né? De ponto de parada, de alguns ônibus e tal. Então tem um público também ali que circula, né? Então como identificar exatamente quem é residente de Estância e não só quem passou por ali, né? Então eu acho que tem dados bem bacanas e mais uma vez serve para reforçar a pergunta que se faz. A campanha eleitoral, a campanha de mídia, a campanha de varejo, por exemplo, vale a pena investir em cidades do interior? Tem público? Enfim, os dados mostram que sim, que tem. Então a gente tem muita cidade pequena com a população menor, né? Por exemplo, São Francisco, ali 3.724 habitantes, mas de alguma forma ali 67% das pessoas estão conectadas ao Facebook, né? Então, depois aqui trago o ranking, né, por ordem de engajamento de todas as cidades, né, daqui de Sergipe, tá? Então você pode navegar, ver sua cidade, ver onde você atua, ver onde de repente, né, para quem trabalha com comunicação de governo, ver como pode segmentar isso por região, né, direcionar quem trabalha com deputados estaduais e federais na proposição de emendas. Então, esses dados, né, esse e-book, ele tem esse papel de ajudar vocês a criarem uma comunicação mais assertiva, uma comunicação guiada por dados, para você conseguir falar com o público certo, que a mensagem chegue a quem realmente importa. E em outros casos até mostrar para quem vai trabalhar em eleição, de repente, mostrar que de repente vale a pena sim fazer uma campanha em cidades menores, né, onde não se tem à primeira vista usuários, né? E as cidades que tem 0 aqui por cento, isso é bom frisar, geralmente o Facebook ele começa a contar a partir de 500 usuários, né? Então possa ser que nessas cidades, algumas que estão listadas aí com 0, vocês podem ver na tela, elas tenham 500 usuários, mas o Facebook não contabiliza esse número, né? Então é sempre bom de repente fazer uma combinação de 1 ou 2 cidades para ver. E também a gente vê cidades menores também, né? Ou cidades né, de certa forma que fazem fronteiras com outras e de repente isso pode ter sombreado uma cidade ou outra, mas de uma forma geral acho que tem um panorama bem amplo do que é o uso do Facebook pelas pessoas em Sergipe, certo? E aí tem aqui um pouco aí do que nós fazemos no LabCaus, né, a partir de ciência de dados, de monitoramento, inteligência de mídias sociais, algumas matérias também com jornalismo de dados e projetos, estudos como esse aqui, né, que é um e-book, a 2ª edição, a gente já fez sobre a Bahia e agora Sergipe, tá bom? Então tem os contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, bater um papo, fico à disposição. Valeu, galera, um abraço, valeu!